Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra exclusiva da Wine Weekend. Na edição deste ano de 2020, uma plataforma 100% online. Inclusive, estou fazendo essa palestra diretamente do restaurante Osteria Generale, um dos restaurantes mais tradicionais da cidade que acaba de completar 40 anos. O vinho nesse ambiente é muito conhecido. E certamente você já ouviu falar de harmonizações de vinho ou comida. Mas dessa vez, a Wine Weekend me convidou para uma palestra surpreendente. Já imaginou a harmonização de vinhos com charutos? Esse, sem dúvida, é um dos meus temas favoritos e eu tenho certeza que mesmo que você nunca tenha fumado um charuto, você vai adorar as informações que eu vou compartilhar com você. Mas antes de falar sobre isso, deixe-me me apresentar. Eu sou a Micaela Paim, sommelier de vinhos há 14 anos e já com uma experiência de 15 anos atuando na área gastronômica aqui na cidade de São Paulo. Hoje eu sou a única brasileira especialista em todas as bebidas alcoólicas do mundo, água, chá, café, azeites e sommelier internacional de charutos. Imagine para mim falar sobre esse tema onde eu trago várias das minhas expertises para elevar o seu momento de degustação. Talvez você não saiba, mas o mundo do vinho e do charuto tem muito em comum. E talvez você já reconheça várias dessas características, mas talvez não saiba disso ainda. Como a maioria de vocês sabem, enófilos apaixonados pelo mundo do vinho, essa bebida dos deuses, ela passa por um processo de fermentação na sua produção. E o charuto também. Charuto, assim como o vinho, é um produto artesanal e na sua composição leva apenas tabaco e água e passa por esse processo de fermentação. Algumas das características da espécie da folha do tabaco, como o alcatrão, nicotina, a própria acidez e metais pesados, ele é reduzido nesse processo de fermentação que pode demorar até 6 meses. Todo o processo de um bom vinho de qualidade, ele é feito desde o início, manualmente, com cuidado de várias mãos, a influência humana. Um vinho, desde a sua semente até a garrafa final, podem ter até 100 pessoas envolvidas nesse processo. Já no mundo do charuto, da semente ao tabaco até o produto final ao consumidor, são 2 anos e até 200 pessoas durante todo esse cuidado manual e artesanal. Então, a partir daqui, você já compreende que estamos lidando com 2 produtos de características artesanais, 2 produtos vivos, ambos envelhecem. Mas com uma diferença, uma curiosidade do mundo do charuto. Diferentemente dos vinhos, aqueles 10% dos vinhos que são produzidos mundialmente com o propósito de envelhecer, o charuto, quando é colocado para envelhecer, ele perde intensidade e ganha aromas e sabores. Os seus aromas e sabores se ressaltam com uma intensidade menor. Produtos muito similares e com alguns detalhes de diferença. Uma outra característica em comum é a safra. Ambos os produtos têm safra. Ambos os produtos sofrem com a influência da região, da microrregião e a forma de produção daquele país. Assim como também o terroir, a microrregião dos vinhos, assim como também na produção do charuto, faz toda a diferença no produto final. Bom, agora você já começa a perceber o quão rico o mundo do charuto também é. As características que a gente leva em consideração para definir um vinho também são características que a gente leva em consideração para compreender e reconhecer o charuto. Todas as influências de produção, influência humana, e todos os processos que tanto a uva quanto a folha do tabaco passa durante a sua produção, antes de chegar para o consumidor final, entrega um produto diferenciado
e rico em aromas, em complexidade de aromas e sabores. E a magia desses produtos acontece quando o profissional responsável por definir como esse produto vai ao mercado, é aí que a magia acontece. No mundo do vinho, como a maioria de vocês sabem, existe o profissional enólogo, ele responsável desde o plantio até a colheita e idealizar e realizar o vinho que você vai consumir. Já no mundo do charuto, nós temos o Master Blender. Ele que após todos os processos, todas as etapas que o charuto passa, da semente até o tabaco, é ele que vai definir qual é a sequência de folhas que vai tornar esse charuto um produto único, com as características da fábrica, da produção e daquele terroir. Então, é a partir daí que nós reconhecemos as características. O mundo do charuto tem uma curiosidade e um diferencial muito interessante, que de todos os produtos que eu sou especialista, este é o único produto que tem etapas de colheita. Então, em uma única planta, você consegue adquirir mais sabor, mais intensidade, mais aromas ou mais combustão. Então, enquanto no mundo do vinho, a magia pode acontecer em ter um vinho varietal de uma única uva ou um blend com diversas uvas, a magia no mundo do charuto acontece com um blend daquele tabaco. De uma única planta, eu consigo criar vários tipos de charuto. E alguns países produtores, que denominamos como off-Cuba, países que estão fora da região de Cuba, como é o caso da Nicarágua, República Dominicana, Indonésia, Camarões na África ou México, são países que também trabalham com blend de folhas de países. Imagine você ter um charuto que possa ter uma parte da Nicarágua, uma parte da República Dominicana e uma parte do Brasil? Sim, o Brasil, um grande produtor, reconhecido internacionalmente pela qualidade de seus produtos. Coincidência com o mundo do vinho, né? Aqui, acredito que vocês sabem da qualidade do produto nacional e que já nos tornamos evidência, principalmente quando o assunto é espumantes. E claro, sem deixar de citar as quase 1000 vinícolas que há no nosso país, desde o sul até o nosso nordeste. E todas essas características também vão influenciar na hora da sua harmonização. Aqui no Brasil, a produção do tabaco acontece na Bahia, com o terroir baiano, e é uma referência de produção internacional. Agora que você já reconheceu características tão similares no mundo do vinho quanto no mundo do charuto, vai ficar muito mais fácil o nosso bate-papo aqui em relação à harmonização de ambos os mundos. Mas antes mesmo de falar dessa grande possibilidade e também te dar exemplos na prática, vamos alinhar o nosso conhecimento a respeito de harmonização? Harmonizar é a arte de combinar várias características por similaridade, por contraste ou por complementação, com um único objetivo: gerar o terceiro sabor. Um sabor que você nunca sentiria antes provando só um produto ou outro, mas que com a união de várias características, por similaridade, contraste ou complementação, você encontra um terceiro sabor. Harmonizar é diferente de combinar. Combinar é quase uma receitinha pronta, mas harmonizar exige algumas combinações de características. E bom, para saber mais, é importante que você reconheça as características destes produtos. A primeira delas, que vai ser um grande guia, e a partir de agora eu começo a te ensinar um pouco mais sobre a linha de raciocínio necessária para que você gere as suas próprias harmonizações. Pense inicialmente em intensidade.
Nos vinhos, nós já sabemos reconhecer as características que tornam um vinho mais suave, de corpo médio, ou um vinho mais intenso ou encorpado. No mundo do charuto, as fábricas classificam o seu tabaco em 5 intensidades: suave, suave a médio, médio, médio a forte e forte. Bom, sabendo dessas informações, a gente já pode começar a fazer a nossa harmonização, começando unindo essa característica de intensidade. Charutos suaves com vinhos mais suaves. Então a gente pode pensar em um vinho como o espumante, esse estilo que é um coringa para os charutos de intensidade suave, suave a média. Se for um natur, podemos até falar de um charuto com a intensidade média. Esse estilo no mundo do vinho de espumantes que entrega pra gente tantos tipos, pode com certeza gerar uma experiência única quando falamos de harmonização de vinhos e charutos. Mas fuja dos estilos muito doces, como o demi-sec. Comece a fazer a sua harmonização ou a sua brincadeira de combinação com espumantes a partir do brut, extra brut e até o natur. Mas, se a gente for para o estilo dos fortificados, a gente já cria uma harmonização, uma combinação por intensidade, por contraste. Com charutos de médio corpo, a gente usa o termo fortaleza no mundo dos charutos para identificar a intensidade. Então, com um charuto de intensidade média, média forte e até forte, a gente pode combinar por contraste com os vinhos fortificados. Vinho do Porto, Jerez, um bom colheita tardia. Essa é a primeira linha de raciocínio para encontrar a bebida que melhor vai harmonizar com o seu charuto. Bom, aí fica a pergunta, e os outros 3 estilos? O branco, o rosé e o tinto? Vários especialistas vão dizer que essa não é uma possibilidade. Mas eu, como não degustei todos os vinhos do mundo, prefiro te dizer que raramente você vai criar uma harmonização de charutos com vinho branco, rosé ou tinto. Eu já provei alguns poucos vinhos brancos já em início de oxidação que ficaram interessantes, mas não harmonizaram tecnicamente. E já os vinhos tintos, temos algumas pessoas que insistem nessa harmonização. Eu confesso que, por adorar vinho, adoro a combinação, mas tecnicamente falando, e a ideia aqui é elevar os seus conhecimentos, raramente vai combinar. Você pode sim apreciar os 2 produtos, mas o grande rival dessa combinação são os taninos. Os taninos vão brigar com a intensidade do charuto, te dando a sensação de um charuto mais amargo, por enaltecer o herbáceo e o amargor das folhas do tabaco. Então, essa não é uma indicação, mas também não é uma proibição. Eu sempre digo que a melhor harmonização é aquela que a gente faz feliz, compartilhando com amigos ou até mesmo sozinho. Lembre-se que aqui estamos falando de questões técnicas e guarde a técnica para os técnicos e deixe o consumo para vocês consumidores. Aqui estamos numa etapa de elevar os conhecimentos de vocês que já são enófilos e curiosos com as possibilidades. Mas, por favor, não se deixe a proibição de se permitir experimentar. Mais do que te falar qual charuto harmoniza melhor com vinho, a minha indicação é que você perceba que mais do que encontrar a harmonização, o processo até chegar à harmonização muitas vezes é o mais interessante. Acertos, erros, provar. Somente quando a gente ganha referências é quando de fato a gente consegue promover as nossas próprias harmonizações. Então, como eu estava falando para vocês,
uma das primeiras características que vai ajudar e orientá-los na hora de criar sua harmonização é a intensidade de ambos os produtos. Assim como no vinho, o mundo do charuto também tem a sua roda de aromas. Sim, e a partir dela você também pode encontrar características como herbáceo, especiarias, dulçor, ervas e tantos outros que a gente já conhece no mundo do vinho. Aí fica mais fácil, né? Harmonizar as características de aromas e sabores de ambos os produtos. Você também pode brincar harmonizando por terroir. Essa é uma das minhas brincadeiras favoritas quando eu quero encontrar as características de ambos os produtos. Que tal um charuto baiano com um espumante lá do Nordeste? Ou você também pode pegar um vinho santo, que é um fortificado da Itália, com um charuto toscano. E também pode brincar com as bebidas e os vinhos de cada região produtora. Essa é mais uma característica. Lembrando que a harmonização é o conjunto de combinações de várias características, por similaridade, contraste ou complementação. Não se engane pensando que uma única característica combinada te gere uma harmonização. Uma única característica é apenas uma combinação. A harmonização é o conjunto de várias delas. E quer saber quando você realmente conseguiu gerar uma harmonização? Você vai ter certeza. Porque lembra qual era o objetivo? Gerar o terceiro sabor. Então, se você quer privilegiar, como nesse caso, o charuto, você faz a sua primeira baforada, depois bebe um gole do vinho e depois de 1 minuto uma próxima baforada. Se você quer privilegiar o vinho, você começa com um gole de vinho, sempre degustando, que é fazer com atenção. Depois você faz uma baforada com o seu charuto e depois mais um gole do vinho. Sentiu o terceiro sabor? Então, a partir desse momento você vai ter certeza. Mas as combinações também são muito interessantes e podem deixar o seu momento ainda melhor. Mas a harmonização é essa arte de encontrar essas características e gerar esse terceiro sabor. Eu brinco dizendo que a harmonização não é uma ciência exata, mas todas as informações que eu trouxe aqui para vocês têm embasamento científico. Bom, a partir de agora, eu acredito que vocês já compreenderam a possibilidade de gerar harmonizações. Lembrando que o vinho também vai muito bem com os destilados viníficos, feito com a aguardente de uva. E além de tantas outras possibilidades. O mundo do charuto encanta, assim como o mundo do vinho. E aí vocês já perceberam as tamanhas similaridades entre esses dois mundos. Não deixe de provar. Privilegie os estilos espumantes e o estilo dos fortificados. Certamente você vai adorar essa brincadeira. E explore. Eu, por exemplo, adoro meu charuto com vinho da Ilha da Madeira. Então, não deixe de provar as diversas possibilidades que esses dois estilos entregam. E é uma ótima oportunidade para você mergulhar mais nesses estilos que por muitas vezes acabam sendo esquecidos ou deixados de lado. Agora, uma dica extra, dica de mestre para deixar a sua degustação ainda mais profissional. O charuto tem uma característica muito interessante. Os charutos premium, long filler como chamamos, são feitos com folhas inteiras. Então, ao longo da sua degustação, os seus aromas e sabores vão evoluindo. E a cada 3/3 do charuto, independente da bitola, bitola é a nomenclatura para determinar o conjunto de largura, comprimento e diâmetro do seu charuto. Então, independente do tamanho do seu charuto, se ele for um charuto premium, long filler, ele vai evoluir em aromas e sabores a cada terço. E aí, a brincadeira vai ficar ainda mais interessante. Se formos para o estilo de espumantes, nós podemos começar fumando o nosso charuto para reconhecer as suas características e acompanhar o primeiro terço com uma taça do espumante do Brut.
No segundo terço, uma taça do Extra Brut e no final terminarmos o nosso charuto com o Nature. Então, a evolução das bebidas sempre será crescente. Sempre comece com a bebida de menor intensidade, aumentando a intensidade. Lembrando de fazer isso depois que você já alinhou a intensidade das bebidas com a intensidade do seu charuto. Mas se você for fazer a sua harmonização com vinhos fortificados, você pode começar degustando o primeiro terço do charuto com o Rubi, por exemplo, o segundo terço com um Tawny e o terceiro terço com um Reserva, um 10 anos. Ou, se o seu charuto for de intensidade média, forte, você pode ir para um primeiro cálice de vinho do Porto 10 anos, segundo terço do seu charuto, um Porto 20 anos e o último terço, para finalizar, um Porto de 40 anos. Um charuto de intensidade forte já pedem bebidas mais especiais e também encorpadas. Aí a brincadeira já pode ser com vinhos do Porto Reserva e também os safrados. Então essa é uma grande oportunidade de conhecer e reconhecer as bebidas do mundo do vinho, assim como também brincar com essas diferenças de intensidade durante os terços do charuto. Bom, você já percebeu o quanto esses dois mundos podem ser inebriantes? Você quer saber mais sobre o mundo do charuto? Eu te convido para o meu curso online, para todo o Brasil e o mundo, para se aprofundar, fazer uma imersão no mundo dos charutos. Você consegue acessar em cursoonlinecharuto.com.br e também me acompanhar nas mídias sociais, onde por lá eu posso tirar suas dúvidas e também falarmos mais sobre a harmonização de vinhos e charutos. Me siga no Instagram, @micaelapaim, e no YouTube, Micaela Paim. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa experiência no meio do restaurante, no horário do almoço, e eu espero ter contribuído com seus conhecimentos do mundo do vinho e também te abrir as portas do mundo dos charutos. Essa foi uma palestra especial e exclusiva para o Wine Weekend do ano de 2020. Muito obrigada e até breve.